Oi, gente. Eu vou mostrar para vocês um vídeo do Meteoro em que Pedro Zambarda traz revelações e a Jennifer, a ex-esposa do Leonardo Stoppa, traz revelações que sinalizam na direção de que ele não só era um esquerdomacho, mas se tornou um red pill. E isso é relevante porque esse vídeo não é sobre o Leonardo Stoppa. Eu utilizo os vídeos sobre diferentes pessoas ou temas para abordar temas maiores. E a questão da conexão entre os red pills e o neofascismo é um dos capítulos do meu livro sobre neofascismo. Eu vou desdobrar mais sobre isso ao longo do vídeo. Além disso, as pessoas que dizem assim, André, você não devia dar palco para ele e tal. Bem, quem está definindo... Eu fiz um vídeo ontem sobre Campos Neto, né? Quem está definindo que eu continue fazendo vídeos sobre esse tema são vocês, porque o número de comentários e de visualizações definem parte do conteúdo no canal. Ou seja, o conteúdo é definido em parte, metade pelo que eu quero abordar e a outra metade pelo que vocês gostam de assistir. Então, a visualização recente dos vídeos abordando essa temática indica que vocês querem assistir sobre isso. Não me responsabilizem pelo conteúdo. Metade da escolha do conteúdo é o público que escolhe, não é o público que define. Mas vamos ver, porque tem revelações importantes do Pedro Zambarda que se conectam, e da Jennifer, que se conectam com a reflexão que eu tenho sobre a conexão da extrema-direita com esse movimento Red Pill, esse machismo estruturado online. Vamos ver. Eu assisti as lives do Leonardo, eu conheço o Leonardo Stoppa de vista, eu trabalhei 8 meses para o Brasil 247, foi um pouco antes da eleição do Bolsonaro. Ele é um youtuber com quase 500 mil de inscritos, que estava desde a fundação da TV 247. E, Lúcio, ele começou a entrar numa militância Red Pill muito errada, botando o rosto da filha dele, menor de idade, dizendo que a mãe estava bloqueando todas as visitas do pai à própria filha. Que eles separaram e eles tiveram uma filhinha juntos antes disso. Ele botava o rosto da filha dele e pede Pix na live. Isso é grave, obviamente grave. E para quem não sabe o que é Red Pill, é uma militância online, é uma ideologia online antifeminista que diz que as mulheres têm muito poder sobre os homens e tal, e que a maioria dos homens, na verdade, não teria acesso a mulheres, enfim, uma coisa que junta um certo pessimismo com machismo. Um outro dia eu posso explicar em detalhes, mas esse tipo de ideologia é uma ideologia que é muito apropriada para levar para a extrema-direita, porque ela faz uma coisa que Humberto Eco já tinha avisado que a extrema-direita faz, que é o fascismo faz, o fascismo eterno faz. Humberto Eco tem um texto, o fascismo eterno, né? E é o seguinte, a extrema-direita, ela pega as frustrações das pessoas, frustrações econômicas, frustrações sexuais, nesse caso, frustrações têm um elemento sexual, né? Frustrações nas relações com as mulheres, e aí eles usam isso para atrair a pessoa para a extrema-direita, porque a extrema-direita apoia a família tradicional, o patriarcado, o poder masculino. O fascismo é profundamente machista. Então, ele tem um elemento de atração em relação a isso. Eu vou dar mais detalhes mais à frente. Vai ter a fala da Jennifer e tem um comentário muito importante do Pedro Zambarda sobre a fala da Jennifer. Mas vamos ver. A suposta militância contra as feministas que o perseguem. Esse cara se declarava de esquerda. Mas, como ninguém ajudou ele, como ele não conseguiu nenhum cargo no governo Lula, ainda bem, ele resolveu, Lúcio, procurar ajuda na marcha do Nicolas Ferreira. Eu tô contando todas essas coisas, gente, porque eu poderia mostrar o vídeo da Jennifer, que é a ex-mulher do Stoppa, e mostrar os vídeos dele. Mas eu não preciso mostrar os vídeos dele, eu conto aqui pra vocês o que eu vi. Eu assisti lives e mais lives, ele tomou chuva. E botando o rosto da filha dele, menor de idade, pra pedir dinheiro, Lúcio. Botando o rosto de uma criança. E ele só falava da história. A moça em questão não falava, porque, deixa eu te contar uma questão, Lúcio. Eu não apurei só os vídeos que eu vou mostrar pra vocês. Eu conversei com as advogadas da Jennifer. Uma delas é a Bruna Morato, que foi, inclusive, que denunciou a Prevent Senior na CPI da Covid. Eu conversei com a Bruna me mostrou as mensagens. Essa parte é importante.
ou seja, ele teve acesso às mensagens. E é isso que ele usa para dizer pro Estopa, o Pedro Zambarda usa para dizer pro Estopa, que se o Estopa quiser dizer que ele está mentindo, ele teve acesso a essas mensagens, né? Enfim, eu não tive acesso às mensagens, porém, eu não tenho motivos para duvidar do Zambarda, né? E tem muitas evidências, mesmo que não diretas que eu tenha visto, que dão suporte a justamente o que o Zambarda está fazendo, né? E o Zambarda é um cara que eu conheço já há algum tempo, já trabalhei com ele no Folha Democrata e tal. Eu não teria por que duvidar da palavra dele. As advogadas da Jennifer ofereceram em diversas ocasiões para o pai se encontrar com a filha e não acontecer a suposta alienação parental. Porque ele alega que a ex-esposa dele faz alienação com a criança. Ela não faz. Eles se separaram porque ela relata uma série de abusos no relacionamento e ele usa uma suposta ausência da filha para justificar uma ida para a extrema-direita. E para fazer, sim, uma coisa que muitos chats estão falando aí, os seguidores estão todos decepcionados com ele, desinscrevendo e denunciando. Parece que ele quer se lançar deputado, parece que ele quer se lançar parlamentar. Então não vou mostrar nada do Estopa. Os materiais estão na internet. Dá para vocês verem no canal dele. O que tem que ser divulgado dessa história, porque ele é a favor dessa lei de alienação parental que provoca abusos contra mulheres, desde abusos sexuais até abusos físicos. Ele é defensor desse tipo de lei e é defensor de um segmento do masculinismo que tentou abafar o que a Jennifer resolveu falar agora. Porque assim, quando o pai da filha dela vai para a marcha do Nicolas Ferreira, ela é obrigada a se pronunciar, porque estão fazendo um uso político da filha dela. E aí, o resto da história, gente, vamos escutar o que ela falou. E me parece que foi ruim para essa família, porque... Vocês sabem que a gente não fica num relacionamento só com a opressão, né? Não é uma escravidão, mas é um momento de amor, muito amor. Quando a doutora Edna entrou, e primeiro quando a Márcia entrou, e depois, posteriormente, a doutora Edna entrou para me ajudar, para me auxiliar nesse primeiro momento, eu já tinha sofrido várias situações, eu já estava desabrigada. Então, não tem essa história de que a Márcia que ajudou eu me separar, que juntou 50 mulheres e fez a minha cabeça, e aí eu me separei. Não existe essa de feminismo que me separou, né? O feminismo não me deu ferramentas para eu conseguir sair daquela situação. Eu passei por 10 anos de muita opressão. Vocês sabem que a gente não fica num relacionamento só com a opressão, né? Não é uma escravidão, mas é um momento de amor, muito amor, eu te amo, te dá tudo, depois toma tudo, te dá uma rasteira. E são esses baques emocionais que a gente está envolvido dentro do relacionamento, a gente não entende o que está acontecendo. Eu só me sentia extremamente cansada, esgotada e sem energia nenhuma. Então eu tinha que trabalhar na carreira dele, eu tinha que arrumar a casa, lavar, cuidar da criança, dar para ele a toalha no banho, a comida no prato. É um adulto totalmente disfuncional. Ele assumiu em um vídeo que ele não sabe fazer comida, ele faz miojo, quando a Luísa fica com ele, come miojo, porque é um adulto. Esse é o pai que está separado da filha por conta da ex-perversa, Lúcio. Pra virar, e ela vai falar coisas piores, tá? Aliás, pra galera que... Pras mulheres, sobretudo, que tem gatilho com agressão, cuidado com o que a gente vai mostrar aqui, tá, gente? A gente vai falar de algumas coisas, questões delicadas. Não sabe fazer nada dentro de casa porque é trabalho da mulher. Sofri bullying porque o lugar, a cozinha, né, ele punha o Wi-Fi, era dividido, né, nós morávamos nesse prédio, que é dele, da família dele, e nós ocupávamos 3 andares nesse prédio. Então, um andar era o estúdio dele, a casa e tudo mais, em cima era a cozinha, uma sala e um quarto. E aí, nesse espaço, ele fazia os rebatedores de Wi-Fi e ele colocava Ilha das Flores no meu espaço, no espaço da cozinha. Por quê? Para chamar de lixão. Para chamar do Ilha das Flores, documentário sobre o lixão do Ilha das Flores, era o espaço onde eu vivia. O e-mail que ele me mandava era maldição, então eu era maldição. Então eu ia sofrendo dentro do relacionamento várias situações em que eu era podada. Esse negócio dos e-mails, gente, provavelmente tem print, né? Vamos ver, mas isso daí pode ser comprovado. E sendo comprovado isso daí sinaliza mesmo um assédio, uma coisa sistemática de maus tratos, né? E a Jennifer diz um pouco mais, mas aí eu vou ouvir um pouco a Jennifer e aí eu vou trazer minha reflexão sobre a coisa do Red Pills, dos incels e a conexão com o fascismo. Vamos lá. Você não sabe, você tem que estudar. Eu me passava blocos de coisas para eu estudar, porque eu nunca sabia de nada, eu nunca era boa em nada. E o pior de tudo, que é um trabalho maçante,
para que eu ficasse muito cansada e eu também não podia dormir à noite. À noite eu era perturbada também. E no outro dia eu tinha uma criança, então eu não podia dormir nem de noite nem de dia. Então eu estava sempre nesse esgotamento total. Quando eu resolvi me separar, entrei na justiça, né? Dentro desse processo emocional de... Ele vinha e falava que gostava de mim, me dava presente. Então, mesmo nesse período, ele ainda estava tentando me reconquistar. Ainda tinha esses sentimentos. Mas eu nunca conseguia me sentir em paz. Apesar de tinha hora que eu, será que não é? A gente ainda fica nessa confusão. Hoje eu ainda consigo ver, assim, claramente o perigo que eu estava correndo. Só que eu ficava naquela situação. Coisas simples, como, por exemplo, eu peguei a Luísa para o Natal, posso te devolver? Não tem ninguém aqui em casa, posso te devolver? Ele escolheu não ir no Natal e hoje... Lúcio, para não ficar só no que ela tá falando, eu vi as mensagens. É exatamente isso, ele não quer ficar com a filha. E pode gravar react, tá, Estopa? Tem os prints. Eu só não vou mostrar nesse corte, porque eu quero ver qual que vai ser a sua reação. Pode contradizer, eu vi os prints. Eu vi não é as mensagens que você posta no seu YouTube. É o que eu vi a conversa completa. A conversa completa não é o que você conta no seu canal. Em um vídeo aleatório que eu recebi esses dias, ele jogou a culpa em mim, que eu que pedi para a criança retornar à meia-noite. Eu nunca pedi, eu deixei a criança aí, ele que levasse na família e me devolvesse. Outra coisa, eu nunca fiz alienação parental. Eu sempre levava a Luísa, quando ele cismava que não ia mais pegá-la, eu levava, depois eu comecei a fazer registro, que eu chegava, levava, entregava, a criança subia, e eu estava ali resguardada com esse material. Então, nunca fiz alienação, nunca proibi em momento algum dele pegar a criança. Isso é mentira para poder ganhar público, para poder fazer essa manipulação pública que ele faz. Ou seja, se isso ficar confirmado e o Pedro Zambarda disse que viu os prints, então, enfim, grandes chances de ser confirmado em breve, né? Isso daí tende a ser confirmado em breve. Isso sinaliza o que algumas pessoas disseram nos comentários, né? No esquerdomacho que virou um red pill de extrema direita. Agora, o que isso tem realmente... Porque isso ajuda a gente a compreender um pouco do ecossistema de extrema direita. Né? Do ecossistema de extrema direita. A extrema direita, historicamente, não é agora. Historicamente, ela toca nas pessoas frustradas com alguma coisa, que elas gostariam que a realidade fosse diferente, e diz para essas pessoas: venham para cá, nós vamos viabilizar a sua frustração. Pense, por exemplo, nos nazistas depois da Primeira Guerra Mundial. Eles estavam frustrados porque foram humilhados pela guerra, foram derrotados, né? O Tratado de Versalhes humilhou os alemães. E aí vem um pessoal dizendo: sabe vocês, humilhados, frustrados, sem emprego, fragilizados, indústria destruída, vocês são os melhores. Vocês são melhores do que os outros europeus, do que as outras raças. Vocês são os melhores. E aí esses frustrados, né, essas pessoas ressentidas, elas aderiram para o nazismo. Não é o único elemento. É uma mistura de nacionalismo, a nossa nação é melhor, com um elemento de diferenciação do povo em relação aos outros, que diz que eles são melhores. O que é que o Red Pill, essas ideologias dizem? Não, o problema não são vocês que estão frustrados com mulheres independentes, mulheres feministas, mulheres que querem seus direitos. O problema é o feminismo. E as mulheres aderirem a essa ideologia. E se vocês vierem para cá, aqui a gente não defende feminismo. Percebam. E essa lógica de usar a luta contra o feminismo para atrair, né, é uma lógica extremamente eficaz do neofascismo, o novo fascismo, a extrema-direita atual. Não é? Eu abordo isso num capítulo do meu livro, né? Terminei de escrever o livro. E por isso que as pessoas não entendem. Esse vídeo não é sobre o Leonardo Stolpa. Esse vídeo é fundamentalmente sobre... E isso me interessa, de fato, como pesquisador. Isso me interessa como uma pessoa que escreve sobre o neofascismo e que luta contra a extrema-direita. Compreender esses mecanismos de atração para enfrentá-los. Né? E um dos mecanismos de atração que a extrema-direita utiliza, são vários os mecanismos. Eu abordo diversos deles
espero que quase todos, no livro. Mas não todos, porque o neofascismo ele é capaz de mobilizar, ele é capaz de se atualizar, ele muda os mecanismos. Mas um dos mecanismos contemporâneos, sem sombra de dúvida, é essa coisa da frustração dos homens que se veem frustrados em um mundo em que eles não têm o nível de poder que eles gostariam de ter. Que eles não têm esse lugar na estrutura familiar que eles gostariam de ter. Eles gostariam de ser uma espécie de rei na estrutura familiar e mandar, ter poder absoluto. E quando eles não têm isso, ou na estrutura familiar, ou nas relações com as mulheres, e aí eu não estou falando do Estopa. Estopa para mim é um exemplo apenas, né? Eu estou falando de uma coisa macro. Isso atrai para a extrema-direita, né? A extrema-direita viabiliza que essa pessoa se sinta acolhida nesse sentimento, nessa dimensão emocional. E por isso a adesão. E essa adesão pode ter outras vantagens. Possibilidade de candidatura, como o Pedro falou, possibilidade de poder, possibilidade de outras coisas. Acesso a um pertencimento a um grupo. Se vai dar certo para o caso do Estopa ou não, isso daí é a história que vai dizer, do ponto de vista do poder, né? Mas o que atrai é isso aí, né? E eu desenvolvo mais sobre isso no livro, lembrando sempre que eu faço esses vídeos com essa temática, em parte porque eu respondo ao interesse do público, né? Bem, a frase que eu usei, que vocês gostaram tanto, eu estou lapidando, né? Mas é alguma coisa como: ser de esquerda para mim não é o que a esquerda pode trazer para a minha vida, mas o que a perspectiva de esquerda pode trazer para a humanidade, na melhoria da humanidade, tornar a humanidade mais livre, mais, né? Ser de esquerda para mim tem muito a ver com isso, né? E, enfim, fico feliz que vocês tenham gostado da frase. Eu vou lapidar ela e quem sabe eu posso incluir ela no livro. Você vê como os comentários de vocês têm impacto, né? Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, pode se tornar inscrito, membro ou apoiador. Pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. Pode fazer um dos nossos cursos. Eu devo, no futuro, lançar um curso sobre neofascismo, mas já tem curso sobre as bases do meu livro, né? Porque eu utilizo Marx, Gramsci, né? Bourdieu, e tem cursos sobre esses autores. E se vocês gostam muito do que a gente faz, provavelmente vão gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.